Voltamos com o grande tema desta semana, desta segunda-feira, hoje debatendo a violência, a insegurança ou a segurança pública no Rio Grande do Norte, né? Um desafio muito grande para todos, para o conjunto da sociedade. Secretário, eu tenho aqui um comentário e uma pergunta de dois telespectadores e gostaria de ler para o senhor. Esse aqui é de Eli Oliveira. O principal diagnóstico é a falta de recursos financeiros e a vontade política para combater a corrupção. Se não tiver esses dois pilares, pode trazer um general do Pentágono. Eu acho que ele... O outro aqui, eu acho que é uma pergunta, comentário, mas pergunta também. Senhor secretário de Segurança, eu gostaria de saber se poderia utilizar as Forças Armadas para ajudar no patrulhamento do Estado, no Estado junto com a PM, até que se chegasse os concursados. Isso daria uma melhor forma de percepção de segurança, pois os nossos PMs são bons, mas haja vista poucos e altamente competentes. Obrigado. Então, se o senhor quiser responder e puder responder. Eu vejo que o Rio Grande do Norte, ele não preenche os requisitos ainda de solicitação de tropa federal para a segurança pública. Como eu disse, as forças policiais do Estado têm controle da situação, embora a violência esteja elevada, mas tem controle porque ela consegue se fazer presente no momento e quando quer. Agora, quanto ao outro item, a falta de recursos e corrupção, isso existe. Isso existe, a gente está vendo aí essa Operação Lava Jato, quanto está desvendando, né? E mostra que há uma decisão envolvendo todos os poderes, começando com a atuação do Ministério Público, com o governo federal deixando a Polícia Federal trabalhar, o Judiciário fazendo a sua parte, a sociedade toda exigindo, e aqui no Estado eu acredito que esteja acontecendo da mesma forma. Mas a gente não pode ser ingênuo e dizer que corrupção não existe. Existe e acontece, e quando identificada tem que ser punida com até mais rigor do que determinados crimes que acontecem, como rixa corporal, como pequenos furtos, coisas que acontecem e às vezes chamam muita atenção e criam uma sensação de insegurança grande na sociedade. Eu vejo que esses dois componentes, eles são realidade. Tá? Embora eu não saiba precisar aqui no Rio Grande do Norte níveis de corrupção, eu desconheço essa parte, mas não tenho notícia disso, pelo que eu li até agora, não vi notícias que chamassem atenção a respeito desse ponto, e ninguém falou comigo a respeito desse ponto, então eu parto do princípio que merece então dedicar energia para outras coisas que chamaram a minha atenção da segurança pública. O governador tem dado apoio ao senhor? Porque o senhor disse que a tropa está motivada, né? Fez esse paralelo com as Forças Armadas, mas da parte de cima, o senhor tem encontrado apoio? Tenho sim, tenho desde o primeiro contato com o governador. Ele me disse a prioridade do governo Robson Faria é a segurança pública, e disse que fez a campanha dele como governador da segurança. E eu perguntei por que ele tinha escolhido esse mote. Ele disse porque era o que o povo estava querendo melhorar a segurança pública. E aí, eu me permito, sem estar aqui procurar defender o governo A ou B, embora eu esteja no governo, né, mas eu me permito falar o que eu vi até o momento. Como eu disse, muito tempo sem se dedicar uma atenção à segurança pública. Mas eu vejo, pelo que eu tive acesso, uma consultoria que foi contratada no professor da Universidade Federal de Pernambuco, que fez um diagnóstico completo da situação da segurança pública aqui no estado do Rio Grande do Norte. E a partir desse diagnóstico, várias medidas começaram a ser tomadas pela Secretaria de Segurança Pública, com apoio do governo, para estruturar novamente a segurança pública. Então, quando o povo exige menos violência, exige menos crime, exige menos homicídio, a impressão que me dá é que foi feito um esforço interno muito grande,
nesse período aí de 2015, a secretária que me antecedeu, para reestruturar, começar uma reestruturação. O meu trabalho agora é continuar essa parte interna, que é importante, mas começar a colocar na rua aquilo que a gente já tem, um embrião dessa estruturação. E vai baseado em 2 grandes pilares. É o pilar da inteligência. Nós estamos com um projeto de lei que foi encaminhado no ano passado ainda para regular o sistema de inteligência da segurança pública aqui no Estado, uma coisa importantíssima, porque integra vários órgãos. E aí, o esforço, ano passado, foi na elaboração desse projeto de lei. Agora, o que é que eu estou fazendo? Antes mesmo da lei começar, nós já estamos regulamentando essa lei, porque isso é fundamental, já que a gente tem pouco efetivo, tem pouco recurso, não dá para esperar que fique nos números ideais. Então, a gente, com inteligência, consegue antecipar algumas coisas. E o segundo ponto, nós temos uma coordenadoria na Secretaria de Estatística, onde ela é bem transparente, com diversos representantes de vários órgãos, de Ministério Público, de igreja, de universidade, do Judiciário, da Assembleia, muitos órgãos participam e esses dados estatísticos, além de fazer simplesmente uma contabilidade de número de homicídios ou de roubos ou de qualquer desses crimes, consegue fazer uma análise e a gente hoje já identifica que cerca de 60% dos homicídios acontecidos no Rio Grande do Norte estão relacionados de algum modo com o narcotráfico. Então, isso é um número impressionante. Essa mesma análise estatística fala que cerca de 18% dos homicídios que acontecem no Rio Grande do Norte, eles poderiam ser evitados se essa população que mora nas franjas da cidade que o professor falou, elas tivessem um mínimo de serviço público, como iluminação pública, uma limpeza pública, um esgoto, uma rua asfaltada, que a população se sentisse com mais dignidade. Então, são coisas que extrapolam a capacidade da segurança pública, mas que pode ser feito. Eu acredito que pode ser feito, porque eu acredito que todo município quer o melhor para o seu povo, quer fazer aquilo que é melhor. O que basta? Basta que alguém consiga capitalizar esses poucos recursos, esses esforços nesse sentido. Então, já seriam menos de 18% de homicídio. E com a inteligência, com os dados estatísticos, já que o cobertor está muito curto, a gente não pode também, como foi falado aqui, não me lembro por quem, puxar o cobertor para aquele lado da sociedade que consegue ter mais força para ser ouvida. Então, a gente tem que ouvir aquele lado, mas não adianta eu puxar para lá, porque outra parte vai ficar desassistida. Então, tem que esticar esse cobertor da melhor forma que atenda esses dados que a gente já tem levantado. Então, é assim que nós vamos trabalhar e o que eu tenho visto me permite chegar, embora não tenha visitado todo o Estado, nem mesmo toda a Grande Natal, mas já me permite chegar a uma conclusão das principais ações que vão ser tomadas. Doutor Fábio, o senhor queria que o senhor complementasse seu raciocínio ainda há pouco, mas o senhor colocando 2 elementos. Primeiro, a questão da droga, droga nos presídios, droga entrando no Estado. E a outra é um acontecimento que teve o ano passado que me chamou bastante atenção. Os presidiários, eles se amotinaram e gravaram um vídeo e botaram nas redes sociais esse vídeo. Eu achei muito interessante isso, porque o posicionamento dele era político. O posicionamento dos amotinados era essencialmente político. Queriam tirar uma diretora. E em função de não ter uma reivindicação política atendida, foram tocados fogo em ônibus aí pela cidade. Então, se eu complementar aquele seu raciocínio, se eu vinha abordando, se puder botar essas 2 coisas, a droga, a questão da droga e esse fenômeno novo, para mim, me chamou bastante atenção o que ocorreu no ano passado. Eu vou começar pelo vídeo. Eu acho que é uma das questões que a gente tem que pensar em matéria de combate à criminalidade, controle da criminalidade, pensar em um tipo de criminologia que está em andamento no país, que nós chamamos de criminologia midiática. Há uma exploração midiática. Até 1950, a exploração midiática era muito focada, eu posso dizer 1950, mas eu poderia até
ter certeza que isso é mais recente até pouco tempo, a exploração midiática era focada em crimes aberrantes. Então, se você pegar o noticiário de 1950, 60, 70, até dos anos 80 mesmo, eu já fiz pesquisa nisso, você vê claramente que o noticiário policial está focado nos crimes aberrantes. Eu quero saber, por que o crime deixou de ser focado nos crimes aberrantes a partir de uns anos para cá? Por que ele passou a ter? Por que esse crime miúdo, de roubo, de furto, um crime sem ser o aberrante, sem ser um crime que cause tanto espanto, passou a ter a ocupação? Porque a mídia percebeu que esse tipo de criminalidade urbana, já que nós estávamos passando, né, em um processo de urbanização, tem interesse populacional. Os políticos também perceberam isso e muitas outras agências começaram a explorar esse interesse público por essa criminalidade. Então, quando a gente percebe um vídeo de alguém que está preso usando as redes sociais, utilizando os mecanismos de midiática, é porque ele também percebeu isso. Ele também percebeu isso, que ele é uma pessoa especial. E esse entendimento de que eu sou uma pessoa especial, ou eu sou um inimigo, ou eu sou perigoso, ou eu tenho importância, isso se revela num âmbito midiático. Um crime sem nenhum sentido, muitas vezes no judiciário, quando se apresenta pela mídia, ele passa a ter importância. O juiz se ocupa, os advogados dão entrevista, há toda uma cadeia de informação em torno daquele fato, que se analisarmos bem, é um fato sem importância. A gente tem que pensar seriamente em um controle dessa criminologia midiática, um controle da informação do crime. Assim como já devia existir um controle da informação dos suicídios, os efeitos semelhantes acontecem com relação a um crime. A imitação, você reproduz muitas vezes o crime pelo simples fato de divulgar o crime. E se repetir essa divulgação, você cria em psicologia de comportamento, você cria, né, um comportamento, um padrão de comportamento que, visto repetido, passa a ser repetido por outras pessoas, aprendido por outras pessoas. Isso é muito importante e isso é seríssimo. Isso é uma questão. A outra questão diz respeito às drogas. Será que a gente vai conseguir vencer a criminalidade controlando as drogas? Eu não sei. As drogas é apenas um mercado. Mas se você controlar as drogas, o mercado vai passar para outro mercado. Você não vai resolver a questão da violência apenas achando, acreditando que vai resolver o controle do mercado das drogas. Você vai resolver um importante canal de violência. Mas há uma característica no crime que é a mobilidade. É a mobilidade. Isso é a regra do jogo capitalista. O modelo de guerra às drogas é um modelo, todo mundo está se dando conta que é um modelo fracassado, né? É um modelo fracassado. A gente tem que ter muito mais inteligência para enfrentar. Smart, né, que eles chamam. Não hard, mas ser smart. Não adianta você ser duro, e que, porque quando você é duro, na verdade, você, no âmbito do mercado, você diminui a concorrência e valoriza o seu produto. Então, você tem que ser inteligente para fazer com que haja uma concorrência interna, que é o modelo Smart, vamos chamar assim, que eles tenham essa concorrência e desvalorizar o produto, enfraquecer, ter mais produtores para diminuir. Porque se você não tiver isso, se a polícia estiver agindo contra as drogas, se você pensar bem, ela está financiando o tráfico. Porque ela está diminuindo a concorrência, concentrando, né, a produção, muitas vezes, para determinados produtores e facilitando que haja um enriquecimento com a droga, tornando o mercado mais atrativo. Se o mercado é mais atrativo, o preço da droga cai. Essa é a solução capitalista, me parece, né? Solução capitalista. Edmilson, eu queria colocar dois temas aqui para você. Você que, inclusive, tocou no assunto da impunidade. Existem algumas partes do mundo, inclusive nos Estados Unidos, alguns estados que têm a pena capital, a pena de morte para quem comete determinados tipos de crimes. Existe também a prisão perpétua.
Muita gente, a opinião pública brasileira, se mostra às vezes favorável a essas práticas. Eu queria que você abordasse esse tema. O populismo penal é tentador, né? Nós temos uma situação, no Brasil, nos últimos 30 anos, sempre que tivemos um crime que chocou a opinião pública, a gente teve uma legislação endurecida em seguida, né? Foi assim com a Daniela Pérez, com a lei dos crimes hediondos, e a gente paulatinamente vai criando um conjunto de... A própria Lei Maria da Penha, né? A gente vai criando instrumentos que depois eles vão se tornando ineficientes, quer dizer, porque na verdade tem um conjunto de desafios que temos uma Constituição, né, e por mais que a gente brinque, a gente tem lá um regramento. E tem um outro desafio em relação a esse populismo penal, é que ele vai se mostrando ineficiente, quer dizer, não é a forma mais inteligente para enfrentar. Não acho que seja. Bom, acredito que boa parte do mundo que tem pena de morte, por exemplo, eu passei ano passado tive um período na China. Na China você tem 49 crimes passíveis de pena de morte e você tem uma situação de enfrentamento de um Estado que é muito diferente dos Estados nas democracias, que é um Estado que policia mesmo, né? Que tem um controle muito grande da vida das pessoas, das cidades, e eles conseguiram, quer dizer, mas é um modelo adaptado à realidade chinesa, quer dizer, eu tenho minhas sérias dúvidas a respeito da extensão desse modelo do prende e arrebenta para todo o globo. E no caso da sociedade brasileira, eu acho que tem um desafio que nós sabemos que o que o doutor Fábio acabou de falar, quer dizer, nós temos alvos, nós já temos um sujeito do crime estigmatizado, quer dizer, pobre, negro, morador das periferias, provavelmente jovem, e não tenhamos dúvida que ele vai ser o alvo dessa punição, dessa demanda excessiva por punição. Acho que o que nós temos que construir é políticas inteligentes, trabalhar com profissionalismo na segurança pública, não é? E aí a experiência de quem tem trabalho e tem relacionamento substantivo com a população, quer dizer, eu acho que o programa está chegando ao fim, mas uma das coisas que eu acho interessante a gente ressaltar aqui é o seguinte: nós já tivemos no Rio Grande do Norte diversos secretários de segurança, gente que foi da Polícia Federal, que veio para cá, acho que teve uns 2 secretários, né, da Polícia Federal. Nós tivemos 2 da Federal, já tivemos 2 generais, o general agora que é o terceiro, né? Não, o general anterior... nós tivemos o general Leite, nós tivemos o general Girão, agora... o Girão, né? Tivemos algumas atividades, tivemos o general articulou um seminário ano passado e a gente participou lá dessas atividades, simpaticíssimo. Mas eu diria o seguinte, que a vinda do general ela é importante, porque tem um perfil que é esse da relação com a sociedade, dessas experiências anteriores, quer dizer. Eu acho que tem uma coisa, se for possível, até uma curiosidade talvez também do telespectador, essa experiência no Haiti e lá no Rio de Janeiro, e aqui fazer como outro, vestindo a sandália da humildade, o que é que isso ensinou para o senhor em termos de relacionamento com a população? Eu tenho uma curiosidade em relação a isso. População pobre, negra, e ela quer atenção, ela quer dignidade, né? Então, e ela não é violenta, embora tenha violência ali dentro dela. Então, lá no Haiti, a área que atuava, que eu mais ia, era a área de Cité Soleil. Cité Soleil. É uma área muito carente, onde toda semana, não consegui ir todo dia, mas toda semana saía eu, o motorista, e íamos para lá. E a gente ia e transitava por aquelas ruas e conversando, eu levava sempre um intérprete, e conversando e vendo as pessoas. O que é que elas queriam, o que é que elas faziam. E às vezes pequenas coisas reuniam uma quantidade enorme de pessoas. Eu lembro uma ocasião que eu cheguei numa casa, uma casa bem simples, aquelas folhas de zinco, né? E estava ali uma porção de mulheres com filho, tá? E aí eu perguntei para o intérprete, pergunta essa criança aqui se ela sabe contar. E ela não sabia contar. Aí eu disse, bom, mas pelo menos o hino do Haiti você sabe. E a criança não sabia, né? E a gente tinha aprendido o hino do Haiti. Aí eu disse para a mãe, tá bom, então se semana que vem ela souber cantar o hino do Haiti,
eu venho aqui, eu lhe dou $50. E aquilo virou uma festa, e puxa a criança para cá e tá, e semana que vem nós voltamos lá e estava a criançada cantando. Então, esse tipo de interação fazia com que depois, quando a tropa vai sair, você vai sair ali e você não vai encontrar um bandido, você vai encontrar uma pessoa, e ali no meio tem bandidos. Então você se proteja, fale com a família, cumprimente, bom dia, boa tarde, boa noite, e você patrulhando aquilo ali constantemente, é o conceito que tem aqui da polícia cidadã, a polícia de proximidade. Na Maré, a situação é diferente. É diferente porque é uma situação onde, naquele trecho que a gente estava, a favela, o complexo, ele estava dividido em 3 facções. Uma 4ª facção ficava fora do nosso limite, ali na área do Caju. E percebe perfeitamente, uma pessoa que mora num determinado trecho de uma facção, ela tem uma fronteira que ela não cruza aquilo ali. E às vezes se encontravam grupos ali naquela fronteira e a gente tinha que intervir para separar a briga daqueles grupos. Então, uma desconfiança muito grande, porque com a tropa, porque eles sabiam que a gente estava lá por um período de tempo determinado. Eles sabiam que a gente, como tinha acontecido anteriormente no Complexo do Alemão, ali em 2010, 2011, até um pouco 2012, eles sabiam que a tropa ia sair. E quando a tropa ia sair, aquela estrutura toda da tropa que estava ali não ia acontecer. Então, o Complexo do Alemão, ele teve um impacto muito grande, mas no Complexo da Maré, ele fez com que a população soubesse que a tropa não ia ficar direto, que a instalação das unidades de polícia pacificadora, as UPP, não ia acontecer de imediato, então que não se conseguiria manter aquilo de tudo. Diferente no Haiti. No Haiti nós já estamos lá há mais de 10 anos e nesse período todo a tropa tem um contato direto com a população. A situação é diferente, bem diferente, mas falar com o povo, estar no local, ver as festas de funk, as festas que tem lá de pagode, as festas das músicas típicas que tem lá no Complexo da Maré. É fundamental que tenha e que a tropa entenda que aquilo ali não é uma quebra não é uma bagunça, não é uma quebra de disciplina, não estão ali para afrontar, estão ali para festejar. Então, esse tipo de coisa só se sabe caminhando, conversando, vendo lideranças religiosas, falando com lideranças de bairro, mas depois que ele fala, não basta acreditar, não lá falar com uma pessoa, falar com outra pessoa. Então, eu acredito muito nisso, mas isso não resolve, isso serve para que a gente saiba e possa dosar como a tropa vai atuar. Porque às vezes a segurança tem que partir para o enfrentamento, né? Para a inteligência. Não tem dúvida. A segurança pública, ela tem que ter esse caráter repressor, não há dúvida. Agora, o quanto vai reprimir? Não é porque mora no local carente, no local pobre, que ali tem bandido. Agora, ali também tem bandido. E assim como no bairro rico, tem outros tipos de bandido, às vezes que causam até mais mal para a sociedade, como o caso que foi citado anteriormente de corrupção. Então, mas como agir? Então, e para a tropa é importante, quem está ali, né? Quem está ali? Então, eu tive agora nos bairros ali no Planalto e Leningrado, por ali, então desembarcamos sem armamento, sem nada, mas a polícia ela já desce com arma na mão, porque espera que ali vai ter, e já teve enfrentamento anterior ali, então já desce preparada, toda atenta, porque pode ter alguma coisa ali. Agora, se está caminhando, como aqui o nosso presidente do sindicato falou, que ali de Mãe Luísa, que conhece a área, tem certeza que ele sabe onde andar, sabe com quem falar, ele conhece a pessoa, diz, aqui não dá, aqui eu tenho que ter mais cuidado. Então, isso só se sabe caminhando e palmilhando o terreno. Paulo, eu queria
estamos chegando ao final, encerrar com você. Essa compreensão da comunidade, o que você acha dessa prática, vocês que trabalham no dia a dia? A outra coisa que eu queria que você também abordasse rapidamente, aqui se falou na compreensão do homem que está por trás, ou da mulher que comete o crime, etc. Mas a compreensão do policial também, né? Eu imagino que é uma situação difícil, pode até ter consequências psicológicas, né? Com certeza, nós temos um índice muito grande de policiais que tomam medicação para dormir, né? Porque ele não é só o sofrimento do dia a dia, você sofre por não conseguir trazer para a sociedade o efeito necessário que ela precisa, você sofre o assédio moral dentro da própria instituição onde você trabalha, né? Nós temos aí companheiros que diuturnamente estão indo ao médico, botando atestado médico, que decorrência de assédio moral que sofre dentro da unidade policial, pela falta de estrutura, e aí a autoridade policial que está sobre ele, o seu chefe imediato, o obriga a ir para a rua sem as condições necessárias, e quando ele não consegue fazer o resultado, aí vai para a corregedoria, é punido. Então, tudo isso faz com que o policial, ele se sinta prejudicado, né? Na sua integridade moral, física, psicológica, né? Agora, eu gostaria de trazer, com relação à sociedade, é importante que as autoridades policiais, que aí eu nunca vejo, são pouquíssimos, que vai até uma reunião do conselho comunitário, que vai à reunião de um colégio, né? Que vai a um clube de idosos, né? Quando eu era chefe de investigação na 4ª DP, eu ia, chegavam os ofícios, não posso ir, vai lá, eu ia e participava. Então isso faz com que a sociedade acredite na gente. Aí nós ganhamos credibilidade da sociedade, né? Agora, trazer para um tema, secretário, com relação à falta de segurança no nosso estado, ela aumentou em 2 momentos. A ocupação da Maré, Porto do Alemão, aquelas facções de lá, elas migraram para o Nordeste. Depois do nosso estado, tivemos o Presídio Federal. As famílias daqueles camaradas perigosos de lá vieram para cá e começaram aqui a recrutar soldados. Aí nós tínhamos, de 2000 até 2009, 2010, nós tínhamos a Operação de Fronteira. Nós tivemos o COP, que era Comando de Operações das Polícias Integradas, que trabalhavam 3 equipes da Polícia Civil, 3 da Polícia Militar, fazendo patrulhamento de fronteira nos estados circunvizinhos, como Paraíba e Ceará, né? Depois nós viemos a Operação Oeste, em seguida mudou-se de nome, né? Aí veio o Sertão Seguro, que esse tipo de operação deveria ser um plano de segurança pública de Estado e não de governo. Passou-se alguns governos, o plano permaneceu, mudou sua nomenclatura, mas o plano estava lá. E no governo passado, esse plano acabou-se. E aí aumentou-se o índice de criminalidade, aumentou-se o roubo a banco, a correios, a carro fortes, né? Aumentou-se a pistolagem dentro do nosso estado, né? Então, tudo isso só fez aumentar, infelizmente, o índice de criminalidade do nosso estado. Eu costumo dizer que o Rio Grande do Norte é um estado sem porteiras abertas. Então, se nós formos ver as quadrilhas organizadas que nós pegamos aqui, são de outros estados. Bom, Paulo César, muito obrigado pela sua participação. Eu também agradeço a presença do professor Edmilson, do secretário de Segurança. Boa sorte aí na sua nova empreitada. Tomara que realmente os índices de violência no nosso estado diminuam com a sua participação profissional. Eu quero também agradecer ao doutor Fábio Ataídes Alves, nosso colega também aqui na universidade. Muito obrigado pela sua participação, mas obrigado a você que está em casa e que nos assistiu até agora. Muito obrigado e até lá.